Andrade Biasi, obrigada pela sua sugestão. O Inspetor Bugiganga é um desenho criado em 1983 que conta a história de um inspetor especial, ou seja, ele era metade humano e metade ciborgue. Ele solucionava casos junto com a sua sobrinha e destruía planos diabólicos do Dr. Garra. É um desenho bem divertido e gostoso de se assistir. A parte muito engraçada do Dr. Bugiganga e até mesmo fofo, que torna o programa muito legal, é o carisma do inspetor e também a forma ingênua como ele vê as coisas. A parte engraçada do desenho tá no fato dele ser muito atrapalhado e às vezes age com infantilidade. E quem acaba resolvendo os casos na maior parte é a sobrinha com seu cachorro. Eu fiquei me perguntando como o inspetor Bugiganga se tornou um ciborgue. Eu fiquei pesquisando e eu encontrei um canal de um rapaz que ele explicava sobre a origem do inspetor Bugiganga. E ele fala que o inspetor Bugiganga era um simples inspetor da polícia que estava fazendo sua ronda, até que ele sofreu um grave acidente, escorregando numa casca de banana. Ele ficou gravemente machucado, foi hospitalizado e um cientista fez experimentos com ele, o transformando no inspetor Bugiganga que a gente conhece. Agora eu não lembro se é no mesmo vídeo, acho que é em outro vídeo, onde o rapaz ele mostra uma parte muito legal, que é a verdadeira face do Dr. Garra. Isso porque no desenho a gente nunca viu o rosto do Dr. Garra. E na época dos anos 90, se não me falha a memória, uma empresa criou uma coleção de brinquedos no tema do Dr. Bugiganga. Coleção de bonecos. E o boneco mais intrigante era do Dr. Garra, onde o plástico meio que disfarçava o rosto e para abrir você tinha que abrir a embalagem, assim revelando o rosto do Dr. Garra. Eu sinceramente achei isso muito legal, interessante, criativo. Depois de explicar o que é o desenho exatamente e também das curiosidades do Dr. Bugiganga, agora vamos para a teoria. O inspetor Bugiganga era apenas um policial e detetive que resolvia os crimes para a polícia. Mas teve um dia em que a polícia decidiu dar um caso extremamente difícil para o detetive solucionar, que era o caso da organização MED, que estava causando terror na cidade e assustando os moradores com as suas maldades, e capturar e prender o líder da organização, chamado de Dr. Sanford Crown, um criminoso extremamente perigoso, que já cometeu diversos crimes. E com o avanço das investigações da polícia, eles descobriram que o plano de Sanford Crown era governar os Estados Unidos e transformar o país em uma ditadura. E um detalhe muito triste é que a polícia nunca consegue pegar esse criminoso e nem prender a organização, já que Sanford Crown era muito inteligente. Ele sempre mudava o seu esconderijo. Os pontos eram escolhidos a dedo, de forma estratégica,
Ou seja, a organização já esteve em várias partes dos Estados Unidos. E a polícia nunca consegue pegar eles, pois eles sempre mudam de local. E enviaram esse caso para o detetive solucionar, prender a organização Matt e também capturar o Sarford Crown. E é claro que a missão não ia ser fácil. A polícia enviou para o detetive a suposta localidade onde a organização estaria, que era em Pittsburgh. O detetive era tão bom que ele até achou a organização Matt. E óbvio que ele não estava sozinho. Ele tinha seus companheiros para lhe ajudar. E para o azar deles, no local houve uma confusão, um apagão. E de repente, o local explodiu. Os companheiros do detetive foram ceifados. E ele apenas o único sobrevivente, mas estava brutalmente ferido. Com muito custo, ele consegue ajuda. E uma equipe de buscas vai até o local onde rolou a explosão e resgatar o detetive. E o levaram para um suposto hospital, que de hospital não tinha nada. Era um laboratório secreto da polícia. E lá eles fizeram experimentos desumanos com o coitado do detetive. O resultado foi sinistro. O transformaram em um ciborgue. O plano da polícia agora era usá-lo como arma para destruir a organização Mad e capturar o Sarford Crown. E um detalhe muito chocante é que eles mexeram tanto na cabeça do detetive que a cabeça dele ficou frágil igual a de um bebê. E o detetive não podia cair de jeito nenhum. E um detalhe, eles esqueceram de se atentar à inteligência do detetive. Ele esperou o pessoal do laboratório abaixar a guarda. E ele aproveitou e criou um plano mirabolante na cabeça para fugir dali. E o seu plano dá certo. O detetive consegue fugir da polícia. Mas lembra que eu falei que a cabeça dele estava igual à cabeça de um bebê? E que ele não podia cair de jeito nenhum? Pois é. Infelizmente, enquanto estava fugindo da polícia, o detetive escorregou numa casca de banana e bateu com a cabeça no chão. E com essa queda, o detetive teve sequelas. As pessoas viram ele caído no chão e chamaram uma ambulância. Ele foi levado para o hospital e os médicos ficaram assustados. Isso porque o detetive era metade humano e metade robô, ou seja, um ciborgue. Os médicos olharam nos bolsos do detetive para ver se tinha algum familiar por perto. E para a sorte deles, o detetive tinha. Em um de seus bolsos tinha um número de celular, anotado em um papel. Eles telefonaram para a casa da irmã do detetive. E a sobrinha atendeu o telefone. Ela se chamava Bunny, mas a sua mãe não estava em casa, pois ela trabalhava muito. E pelo telefone, ela explicou que ajudará o tio dela a voltar para casa. E assim ela fez. Foi no hospital junto com seu cachorro chamado Crânio. E lá, o tio dela foi liberado com alta. E ela ajudou ele a voltar para casa. Um detalhe, o detetive morava sozinho. E a Bunny percebeu que ele não podia ficar sozinho, por conta das sequelas que ele teve. O detetive agia que nem uma criança, ingênua. Bunny liga para sua mãe e explica a situação. E a mesma sai mais cedo do trabalho, para ajudar seu irmão. Elas ajudam o detetive a se mudar de casa. E ele passa a morar junto com elas. A Bunny mostra para sua mãe um gravador que ela achou. E nesse gravador, ele estava gravando o caso de Sarford Crown. E não é só isso, o gravador também captou as coisas horríveis
que a polícia corrupta fez com o coitado do detetive. E a gravação para no momento da fuga do laboratório. Com essa prova em mãos, elas denunciaram o caso para as autoridades. E a polícia corrupta que fez essa monstruosidade com o pobre do detetive já não existe mais, pois eles foram presos. Mas a sua mãe e a Pani sabiam que mesmo a polícia corrupta estando presa, o detetive, que agora se intitulava inspetor, ainda não estava protegido por conta do Sarford Crown. Para garantir que não aconteça nada com o detetive, que agora se intitulava como Inspetor Bugiganga, a Bunny e sua mãe o protegem. Mas a parte engraçada é que o Inspetor Bugiganga, ele gosta de se aventurar. E ele mesmo fala que vai pegar o Dr. Garra, que na verdade é o Safford Crown, mas ele chama de Dr. Garra, pois não se lembra do nome Safford Crown. E como a mãe de Pani trabalhava, a menina cuidava do seu tio. E ela, junto com seu cachorro crânio, o protegia também. O inspetor Bugiganga se metia em desaventuras, muitas das vezes desastrosas. Em uma delas quase que deu muito ruim para ele, já que ele se encontrou cara a cara com o Dr. Garra. E a sorte do inspetor é que ele tinha a Pani e o seu cachorrinho, que não só o protegeram, como também chamaram a polícia. Mas como sempre, o Dr. Garra, ou melhor, Safford Crown, sempre fugia. E muito irritado, ele jurou vingança contra o inspetor Bugiganga. Ele até tentou diversas vezes acabar com o inspetor, mas ele nunca conseguiu, graças a Bunny e o cachorrinho crânio, que sempre o protegem. E essa é a minha teoria sobre o inspetor Bugiganga. Muito obrigada, até mais.